noite para todos nós que estamos aqui nesta noite, dedicando estes momentos para reflexão, para comunhão com todos aqueles espíritos que vêm aqui nos auxiliar, trazer as suas energias para cada um de nós. Queremos, em primeiro lugar, dar alguns avisos. Estão abertas as inscrições para o estudo de introdução da doutrina espírita, IED. Os interessados procurem um dos trabalhadores da casa após a sessão para efetuar a sua inscrição. Também estão abertas as inscrições para a evangelização infanto-juvenil. Então, nós temos grupinhos de evangelização de 4 a 18 anos. A evangelização acontece na nossa casa nas quartas-feiras, das 19h45 às 21h, enquanto se realiza aqui a nossa sessão doutrinária. Então, iniciará na próxima quarta-feira, dia 11 de março. E não esqueçamos que a evangelização é mais do que uma aula. Ela prepara os coraçõezinhos para que eles possam se abrir, para que eles possam florescer na presença de Jesus em suas vidas. A evangelização vai formando as consciências das crianças e dos jovens à luz do amor de Jesus. Então temos aqui na mesa uma lista e quem quiser fazer a inscrição pode nos procurar também após a sessão. Então neste momento pedimos a Deus, pedimos aos nossos queridos amigos espirituais que aqui estão, que coordenam este trabalho, que tragam para cada um de nós a paz e a esperança, a tranquilidade, a harmonia que cada um de nós precisa para levar adiante esta nossa jornada, esse nosso caminho de evolução. E pedimos então a Deus, hoje, através da prece de Ismael, pelo nosso querido planeta, pela humanidade. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós tuas brancas asas e abriga-nos de todo mal. Levanta nossos espíritos à majestade de teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá àqueles que ainda se acham presos ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual te podemos encontrar. Paz para todos nós, misericórdia para todos. Jesus, recebe no teu seio bendito a prece do último dos teus servos, abençoada estrela, farol das imortais falanges. Purifica-nos. Com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, dos nossos erros, das nossas faltas, dos nossos enganos, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer este caminho que às vezes tão pedregoso e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe, Jesus, a nossa súplica pela humanidade inteira, pela paz mundial, pela paz do nosso planeta. Tão triste nestes dias
de tantas desavenças. Então, que tenhamos todos uma noite de bastante esperança, de bastante aprendizado. E para o comentário do Evangelho, pedimos a presença então do Darcy. Uma boa noite a todos de ambos os planos, que possamos encontrar aqui as respostas, o esclarecimento e o consolo para as nossas dúvidas, para a nossa jornada nossa escalada de evolução, de crescimento. Essa noite, o tema que nós vamos abordar parte da questão número 200 de O Livro dos Espíritos e 201, onde Kardec perguntou aos espíritos se os espíritos têm sexo definido. E a resposta é de que não como entendeis. As uniões se dão pela afinidade. Na 201, então, ele questiona diante desse princípio. Então, não teríamos uma definição reencarnatória. Se eu sou do sexo masculino, serei sempre em todas as encarnações masculina e feminina, consequentemente. E a resposta diz que nós reencarnamos na condição, no corpo, na sexualidade que for mais apropriada para o nosso crescimento espiritual. Então, essa condição reencarnatória que cada um de nós está aqui, ela é temporária e tem o objetivo aqui, além do nosso crescimento, a nossa evolução, da união dos dois sexos, a perpetuação da espécie, a reprodução da matéria, onde nossos filhos herdam a nossa condição genética, de pai e mãe, mas nunca a condição espiritual. O espírito que se liga ao nosso filho, ele já existia, já pré-existia, já toda uma trajetória dele próprio, individual, ele só é conectado ao corpo que está recebendo, na condição que reencarna em nosso lar. Por que nós não vamos fazer uma aula sobre isso, que se tornaria cansativo? Mas nós queremos abordar um tema que até segunda-feira eu pensava em que eu abordaria esse mês aqui. E esse mês é um mês muito especial para uma definição sexual. Mês da mulher. O mês da mulher, como todos os outros dias, todas as outras entidades, tudo que nós criamos um ponto, uma data comemorativa, ela tem o princípio de que naquele período se pare para refletir mais profundamente sobre a importância daquele ser, que no caso é a mulher. E aqui, nessas anotações que eu trago, elas foram escritas, boa parte, por uma mulher bastante conhecida nossa, com uma missão grandiosa, que é a Marta Medeiros. Mas tem outras anotações de outras mulheres que eu não consegui identificar a autoria. E a Marta começa nos trazendo esse pensamento, essa reflexão, dizendo que no mundo existem diversos tipos de mulheres. Existem as que curam com a força do seu amor e as que aliviam dores com a sua compaixão. Exemplos? No nosso Brasil, naquela terra da Bahia, difícil, de clima, boa parte bastante árido, reencarnou uma mulher tão pequenininha, tão frágil, saúde frágil, que quem olhava para ela era alguém que, muito fraca, não faria grandes destaques, não seria reconhecido no mundo a sua passagem. Pelo contrário,
Ali reencarnava um espírito grandioso, com uma missão imensurável. Enfrentou as diferenças, enfrentou as dificuldades, os obstáculos dentro da própria igreja, onde ela adotou como fé, como missão para o seu trabalho, e construiu um trabalho até a exaustão, até o fim da matéria de seu corpo, que a gente olhava para ela e não sabia como ainda consegue forças. E ela tinha forças ainda para cuidar de seus doentinhos, como ela dizia. Quem é essa mulher? Só podia ser a irmã Dulce, que, vestindo aquele hábito simples, acolheu doentes, acolheu pessoas nas ruas, cuidou, tratou com tanto amor, com tanta compaixão. Outro exemplo com destaque mundial, como a irmã Dulce, desse amor e dessa compaixão pelo próximo, nós encontramos de uma mulher que reencarna num país desenvolvido, tendo tudo para ter uma vida confortável, prazerosa, mas ela escolhe também a missão da igreja. Entra em um convento, se prepara e quando sai, ela não volta para casa. Ela vai para a Índia. Ela entra numa comunidade das mais pobres, mais difíceis, onde ela começa o seu trabalho marcante no mundo, que nunca esquecerá a sua passagem pela Terra. Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. Quem não conhece a missão o trabalho dessa grande mulher, desse espírito? São mulheres que nos dão o exemplo para nós homens que achamos que somos o sexo forte, que temos a força, o poder, que conseguimos controlar tudo. Será que nós temos a força dessas mulheres, dessas duas? Será que nós temos a coragem dessas mulheres de abraçar uma missão dessas na humanidade e deixar sua marca? Muitos poucos. Existem mulheres que cantam o que se sente e as escrevem, que deixaram suas marcas na arte da música, nos seus livros, nas suas poesias, como a Marta, nas suas reflexões que eu acabei de citar aqui, que nos fizeram refletir, nos fizeram transformar, nos fizeram mudar e crescer. O sexo forte da mulher, não o sexo frágil. Há mulheres glamourosas. Lady Di, aquela mulher linda, bonita, que casa com um príncipe, entra para a monarquia inglesa, cheia de regras, cheia de ser servos. Tinha tudo para ser uma mulher que passaria pela vida sendo servida com todo o glamour, com todo o luxo de uma monarquia inglesa. Mas ela não aceita. Ela se rebela contra isso tudo e começa uma missão grandiosa, principalmente em meio às crianças, um trabalho de assistência às crianças que naquele país tão rico, aparentemente, ainda assim guardavam dificuldades. Mas ela não se contenta com sua pátria. Ela vai ao mundo, vai à África, vai a tantos lugares levando o que ela tem ao seu alcance. Ela enfrenta o desconforto, enfrenta o poder e desencarna ainda tão nova, em uma condição bastante suspeita, por abraçar essa missão, por ir ao mundo fazer a diferença. Mulheres fortes. Diz que se nós fôssemos comparar o homem e a mulher com os órgãos do nosso corpo, o homem seria o cérebro
racional, a razão, aquele que pensa, que toma decisões frias diante do mundo. A mulher seria o coração, o sentimento. Não deixa de alimentar a razão, alimentar o cérebro, mas age com o sentimento, age com a pureza que toda mulher carrega na missão de mãe, de vó, de companheira, de amor, que esse sexo traz em sua missão no mundo. Além de Lady Di, outras que se destacaram, que talvez não tiveram o mesmo reconhecimento. Quem conhece Eunice Weaver? Brasileira, da nossa pátria, que lá no início do século XX começa um trabalho de busca, de resgate, de assistência por aquelas pessoas que ninguém queria sequer chegar perto, que eram isoladas em ilhas, em manicômios, sanatórios, para morrerem aos poucos com seus corpos se decompondo pela hanseníase. Ela funda um grupo, os Loureiros, e ela se dedica na busca da saúde, da cura e da humanização desses que reencarnam nessa condição de expiação tão dolorosa e que nem que nós, não, a maioria de nós, não sequer conhecemos esse nome quando é pronunciado. Madame Curie. Madame Curie foi uma polonesa que reencarna e se dedica a duas áreas da ciência. Normalmente, quem é que nos lembramos quando nós falamos de física? Albert Einstein, um homem físico que deixou sua marca no mundo. Madame Curie se dedicou à física e à química e ganhou o Prêmio Nobel de Física e de Química. Nenhum outro pesquisador, nenhum outro cientista conseguiu o Prêmio Nobel de duas áreas da ciência. Essa polonesa conquistou, pelo seu trabalho, pela sua missão, pela sua força de vontade, e deixou esse avanço da ciência para nós usufruirmos, para nós. Será que esse é o sexo frágil que nós dizemos, que nós chamamos? Esses espíritos que assumiram, que deixaram essas marcas, são só alguns. Com certeza vocês conhecem tantos outros. Existem mulheres que fazem rir, mulheres talentosas no teatro, nas telas do cinema, nos palcos do mundo. Mulheres que nos fazem chorar na interpretação de seus dramas. Mulheres que nos ensinam pela arte. Mulheres que nos fazem olhar para dentro de nós mesmos, refletir e crescer pelos seus talentos. Entre tantos tipos de mulheres, existem as que não são conhecidas ou famosas. Talvez a maioria, com certeza. Mulheres que deixam para trás tudo e que vêm em busca de uma vida nova. Nossas queridas nordestinas, no meio a seca, a sede, a fome, elas não se entregam. Morrem muitas vezes, desencarnam de inanição, porque não tem o alimento para compartilhar com a família, tira de sua boca para colocar no filho. Coloca em seu peito seco, sem nada para alimentar, tentando fazer com que aquela criança se acalme enquanto ela definha. E muitas delas acabam deixando uma vida, uma família, tudo para trás naquele Nordeste árido. E descem para Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, em busca de uma vida melhor.
não para elas, para trabalhar em casas de família, em fábricas, e mandar o que consegue ganhar para suas famílias lá no Nordeste poderem viver, sobreviver. Mulheres que se submetem a trabalhos explorativos, muitas vezes, que são tratadas não como um ser humano que merece, como equipamentos de fábricas, como máquinas, sem um respeito às leis, como escravas, e que ganham muitas vezes aquilo que nós gastamos em uma confraternização, em uma janta nossa aqui, e mandam para eles, para os seus filhos, poderem viver, poderem continuar vivendo. Esse é o sexo frágil que nós chamamos. Mulheres que, quarta-feira, se alguém duvida, vai ali no Presídio Estadual de Canguçu e vê quem está na fila para visitar aqueles que erraram e que estão expiando os seus erros. Esposas, mães, irmãs. Raramente tem um homem naquela fila. Tem um pai, tem um irmão. São elas que, nessa capacidade de amar, de compaixão, conseguem perdoar. Muitas vezes, na minha profissão, eu vi elas também foram vítimas da violência daqueles homens, mas estavam lá na fila, submetendo a inspeções vexatórias, constrangedoras, para ficar alguns minutos com aqueles que elas amam, ainda que errassem, ainda que lhe machucassem. São elas que estão sempre ao nosso lado, em qualquer situação. Mulheres que todos os dias se encontram diante de um novo começo, que sofrem diante das injustiças, das guerras no mundo, vendo seus filhos, seus maridos morrerem em brigas, em lutas, por demarcações de fronteiras que o homem criou e que eu desse lado aqui tenho que odiar o meu irmão do outro lado. Eu tenho que cruzar a fronteira e matar porque a gente pensa diferente, porque a gente tem uma ideologia diferente, e pior, porque a gente vê Deus de uma forma diferente, matar em nome de um fanatismo religioso, muitas vezes. E essas mulheres acabam sozinhas, viúvas, tendo que assumir uma família, os filhos, um lar, porque esses homens cheios de razão morreram num confronto desumano. Dizem que só se terminaria as guerras no mundo o dia que todos os exércitos fossem comandados por elas, as mulheres. Porque uma mãe verdadeira, jamais teria coragem de mandar seu filho afrontar, confrontar e matar o filho de outra mãe. As diferenças seriam todas resolvidas de forma diplomática, sem a violência entre esses filhos, sem a violência entre esses homens. Será que um dia teremos essa paz, essa capacidade de amor que elas trazem em sua missão, em seu coração? Mães amorosas que, mesmo sem terem pão, dão calor e oferecem os seios aos filhos, às vezes de outras mães, ajudando a crescerem, se fortalecerem no mundo. Mulheres que se submetem a duras regras para viver. Regras em muitas regiões machistas, violentas, que vê a mulher como algo inferior,
como se ainda estivéssemos lá na época mosaica. O homem chegou ao ponto de usar da religião para dizer que a mulher é incapaz, é inferior e é dependente. Lá na história adâmica, Adão e Eva, onde se conta que a mulher foi tirada da costela do Adão para que se ficasse com a ideia de que a mulher pertence ao homem, é parte do homem, então deve ser submissa ao homem. Como se nós tivéssemos uma única existência como homem e como mulher, se não houvesse essa inversão de encarnações, de reencarnações. E aí a sociedade machista, patriarcal daquela época, que ainda existe em forma menor, mas ainda persiste no mundo, coloca a mulher como devendo ser submissa, quando deveríamos nos unir razão e emoção por um objetivo maior, nos auxiliando com o que o homem e a mulher podem oferecer para vivermos melhor, para vivermos com mais amor, com mais paz nas nossas experiências diárias. Mulheres que se perguntam, ante a violência de que são vítimas, qual será o seu destino, qual será o seu amanhã, mas que não desistem da sua luta de cada dia, de cada amanhecer. Mulheres que trazem ao longo de sua caminhada marcas nos sulcos de seus rostos já envelhecidos, onde cada marca em cada sulco conta uma história de vida, nem todas vencidas, mas nunca desistidas. Marcas de experiência, marcas de crescimento, marcas de evolução, dessa encarnação tão desafiadora para quem escolhe vir ao mundo na condição de mulher. Todas as mulheres são especiais, todas as mulheres tão bonitas quanto qualquer estrela, porque lutam para fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Entre essas, as que pegam 2 ônibus, às vezes mais um trem, para ir trabalhar nas grandes metrópoles, depois de um dia cansativo, voltam para seus lares, mais 2 ônibus, moram às vezes em lugares inacessíveis a um transporte, tem que subir um morro, se expondo ao risco da violência das comunidades, para chegar tarde da noite em casa e ainda encontrar um tanque cheio de roupas para lavar. O alimento que tem que ser preparado para os filhos no dia seguinte, porque ela não vai poder estar em casa, terá que voltar ao trabalho. E mesmo assim, ela não se deixa corromper pela facilidade do tráfico, da violência ali do lado, no morro mesmo, e segue se submetendo a esse sacrifício para conquistar aquilo, para mostrar como exemplo aquilo que ela tem como princípio de vida, ganhando muito pouco, mas não se corrompendo pelas facilidades dos erros do mundo. Será que esse é o sexo frágil? Mulheres que vão de madrugada para a fila de uma escola, porque ela quer que o filho se matricule ali e tenha a possibilidade de estudo, porque o Estado não consegue dar oportunidade para todos os filhos das mulheres. E ela precisa passar uma noite para tentar uma vaga, porque quem sabe, a sua filha, seu filho, tem uma sorte diferente no futuro. Mas nem todas estão nessa posição. Hoje nós temos mulheres comandando aviões, comandando empresas, com a sensibilidade, com a visão reflexiva, sem o excesso do poder, sem o excesso da força que o homem acha que tem.
com toda a serenidade, controla grandes conglomerados. Será que esse é o sexo frágil? Mulheres que voltam do supermercado com as mãos carregadas, depois de pesquisarem preços, para fazer com que aquele dinheiro que ganha possa render o máximo para trazer o alimento para sua família. Mulheres que levam e buscam filhos nos colégios, depois de um dia de trabalho. Mulheres mães, mulheres vós, para que eles tenham uma oportunidade diferente. Mulheres que lecionam por tão pouco reconhecimento ainda, como se o trabalho da professora não tivesse tanta importância. Mas é a maioria de quem está lá numa sala de aula instruindo são as mulheres, poucos homens ainda. Mas ela vai. E aqueles que legislam, aqueles que estão já em cargos que exigem um conhecimento intelectual mais elevado, que poderiam mudar a vida dessas mulheres, esquecem que eles só estão ali porque um dia uma delas o alfabetizou, o instruiu e os preparou para a vida. Mas agora eu mando, eu estou no poder. Esquece a mão que lhe amparou e lhe preparou para a sua caminhada. E elas continuam. Nossa comunidade, não precisamos ir longe. Quantas mulheres entram em um ônibus desconfortável, saem com chuva, com sol, com calor, com frio, não importa. Se deslocam em estradas esburacadas para ir passar o dia em escolas distantes, para levar um pouco de conhecimento às crianças que lá naquela região ainda residem. Será que elas vão pelo dinheiro? Pelo que ganham? Não consigo acreditar. Eles poderiam ganhar em outros lugares mais confortáveis com o conhecimento que têm. Mas é a missão que assumiram, a missão desse espírito forte, que assumiu de fazer diferença para alguém. Mesmo que esse alguém, quando mais tarde for doutor, esqueça dela, esqueça de quem lhe ajudou a chegar lá. Mulheres que cozinham, mulheres em todo lugar. Nós vamos encontrar essas mãos. Mulheres que sabem onde está cada coisa dentro de casa. Quando aquela criança grita, mãe, não estou achando minha... Está lá em tal prateleira, em tal... Pode ir lá que está lá. A memória dela não falha. Atenta a tudo, até mesmo aquilo, aos pensamentos que o filho não sabe, que ela sabe. Não contei nada para a mãe. Mas ela sabe o que tu fez, só pelo teu olhar quando tu volta para casa. Pela forma que tu chega. Ela sabe o que aconteceu. E naquele amor que ela carrega no coração, ela não te cobra. Te abraça, te acolhe e te ajuda a superar. Para que não te sinta culpado. Para que tente de novo. Dizendo no seu íntimo, sem palavras, muitas vezes. Filho, filha, eu sempre estarei aqui, te esperando, para te ajudar. Somos tão fortes assim. O que nós estamos fazendo? O que nós homens estamos aprendendo com essas mulheres? Para que amanhã ou depois, quando nós tivermos que reencarnar, se tivermos que vir na condição delas, na posição delas, nós possamos ter o aprendizado, a experiência e bem superar a condição reencarnatória. Que nesse Dia da Mulher, que nesse mês de março, possamos refletir profundamente se nós estamos só cobrando delas, exigindo delas,
ou se estamos compartilhando as tarefas, compartilhando a vida e aprendendo pelas experiências de cada dia que cada um de nós pôde viver com nossas irmãs, com nossas esposas, com nossas mães, avós, professoras e tantas outras mulheres em nossas vidas. E elas estão se preparando, sim. Pode ver aqui nos nossos grupos de estudo quem é que busca o conhecimento, a elevação moral. 90% são as mulheres. Enquanto os homens estão no futebol, no barco, não sei onde, com os amigos, elas estão buscando a evolução, o crescimento moral. Será que elas estão erradas? Com certeza. É um exemplo que nós temos para nós homens, se nós quisermos sermos melhores na vida. Que Deus nos abençoe a todos.